Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Deixar registrado o agradecimento aos nossos amigos que trouxeram música para nós, que nos inspira, que nos eleva, nos traz alegria para a alma. Muito obrigado. O Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite nos traz a oportunidade de refletirmos em torno da mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, anotado no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no item 8, dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa é a mensagem contida no Evangelho de Mateus e que Kardec, de forma inspirada pelos céus, traz a cada um de nós espíritas a observar o caminho para ver Deus. Na minha visão, na minha opinião, talvez essa mensagem, bem-aventurados os puros de coração, essa bem-aventurança é algo que chama a atenção de todos nós, ou pelo menos deve chamar a atenção de todos nós. Geralmente, diante das dores, das aflições, nós recorremos a Deus. Diante de algum perigo, na iminência da perda de nossa vida, as últimas vozes, os últimos clamores são Deus. E Deus, sendo o nosso Pai, nosso Criador, cada um de nós, conforme a nossa maturidade espiritual, a nossa elevação espiritual, a nossa dedicação e empenho, o nosso esforço em buscar compreender Deus, cada um terá a sua visão sobre Deus. Fato é que o Espiritismo nos traz que todo aquele que tem a sua percepção, sua compreensão, seu entendimento, a sua visão de Deus, que não tem uma consonância, que não traz uma similidade ao que Jesus nos trouxe, essa visão sobre Deus é uma visão equivocada. Mas graças à doutrina espírita, nós temos a compreensão que essa purificação dos nossos corações, essa purificação da nossa alma, evidentemente não ocorre somente em uma existência. Eis aí, de forma mais justa, a necessidade da reencarnação, para que possamos aprimorar as nossas almas, purificar os nossos corações e assim ter uma real e verdadeira visão de Deus. O porquê eu vos falo isso? Simplesmente ao analisarmos a história da humanidade, nós verificamos essa evolução do pensar em Deus, do ver em Deus, do compreender Deus. Mas antes de adentrar especificamente a essa evolução a respeito de Deus, eu trago um questionamento para que possamos refletir de forma íntima. O que Deus representa para você? Qual é a sua visão de Deus? É evidente que cada um de nós, mediante as nossas experiências, a nossa vivência, aquilo que buscamos estudar, ouvir, nós teremos uma opinião da representatividade de Deus em nossas vidas, da sua importância, ou para alguns, a sua não importância. A nossa visão de Deus se baseia muito nas experiências que temos, seja nesta vida, seja nas outras vidas. No entanto, a visão de Deus ela se torna mais apurada na medida em que nós nos empenharmos, nos dedicarmos a compreendê-lo. E essa compreensão nos traz a nós cristãos aquele que foi o seu representante na terra, Jesus, que segundo os benfeitores espirituais, o tipo mais perfeito que Deus ofertou aos homens como modelo e guia.
tanto mais aproximarmos da mensagem do Evangelho de Jesus, um tanto mais será a clareza da visão, a clareza da nossa visão sobre Deus. Na antiguidade, a visão de Deus era uma ideia imprecisa, imperfeita. E é interessante que no Livro dos Espíritos nós iremos encontrar uma indagação de Kardec aos benfeitores espirituais, a perguntar se a ideia de Deus não era algo ensinado, repassado para os seres, para os homens. E os benfeitores espirituais nos afirmam que a ideia de Deus é uma ideia inata no coração de todos os seres. Pois se assim não fosse, quem ensinou aqueles que foram caracterizados como selvagens? Quem ensinou, na idade inicial, a adoração em algo superior, algo extrafísico que os seres possuíam? Era uma forma imprecisa de adoração, mas era uma forma ainda inicial, da certeza da existência de algo superior à nossa vida humana. Por isso nós verificamos no passado um planeta coberto por cultura politeísta, a ideia de vários deuses, inicialmente representado através da adoração das forças da natureza. No Egito Antigo, o Deus Sol, ou assim chamado Deus Ra. Na Grécia, Hélio, ou talvez mais conhecido para nós, o Deus Apolo, representando o Deus Sol. Na Índia, na cultura dos hindus, o Deus Súria, também representando o Deus Sol. Para os romanos, o Sol Invictus. Independente qual a expressão, nós temos aí a certeza da existência de Deus dentro do coração do homem desde o seu início, de forma imprecisa, mas a misericórdia e a bondade de Deus acolhe a todos os seus filhos. E o que eu acho mais interessante é quando Allan Kardec nos afirma que Deus não concorre com as vaidades humanas. Compreendo nesta frase que Deus está ao alcance de todos. E não é porque o meu irmão não vê Deus da forma que eu vejo, que eu sou o certo e ele é o errado, de forma alguma. O que talvez o Espiritismo de forma clara traz para nós, o respeito para com as opiniões alheias. O respeito para a crença dos nossos outros irmãos. Todos nós, em todas as épocas da humanidade, recebemos do amor divino irmãos que veio ter conosco, irmãos mais experientes, mais elevados, que veio ter conosco, congregar na carne e nos repassar a ideia sobre Deus, repassar a sua visão sobre Deus. E assim, durante a humanidade, até nos dias de hoje, nós verificamos esse processo evolutivo da visão dos seres acerca de Deus. Inicialmente, talvez, na Pérsia, com Zoroastro, na religião criada zoroastrismo, iniciando ali a ideia do monoteísmo, essa ideia do Deus único, no qual nós fazemos parte, mas que se enraizou e se propagou de forma mais precisa junto do povo hebreu, junto ao judaísmo, o seio que acolheu o nosso Mestre Jesus. No passado, a terra como um todo era politeísta. Hoje, boa parte dela permanece no politeísmo, mas uma grande parte traz a visão do monoteísmo. Para os judeus, chamado Yahvé. Para os cristãos, Deus. Para os muçulmanos, Alá.
independente do nome, da forma, o nosso Pai Criador. Confirmando assim que Deus irá ao encontro dos corações dos homens, independente da sua cor, independente da sua raça, independente da localização onde ele nasça. Verificamos, portanto, esse processo evolutivo da visão de Deus, necessária também para nós. A nossa visão sobre Deus, ela também sofre e deve sofrer essa evolução. Porque vamos verificar nas anotações de Lucas, no capítulo 9, versículo 54, onde Jesus, João e Tiago, seu irmão, estavam junto com Cristo na Samaria. E os samaritanos os trataram mal, os receberam mal. Qual foi a primeira ideia e a frase que João fala? Senhor, queres que rogamos aos céus para que caia fogo sobre a cabeça deles e os destruam? Olha a visão de João sobre Deus. Era a visão do Velho Testamento. Queres que rogamos que caia fogo do céu para destruir esses irmãos que me trataram mal? E Jesus, de uma forma sábia, João, não conheceis que espírito eu sou, não conheceis quem eu sou. Eu, o Filho do Homem, isto é, o Filho de Deus, veio à terra para salvar os homens, não para destruí-los. E João, dando o exemplo a nós, verificamos mais à frente, quando ele nos traz as suas mensagens, anotada em João, capítulo 4, versículo 8. Não mais aquele Deus vingativo, não mais aquele Deus punitivo, mas Deus é amor. Tudo o que passamos, tudo o que pensamos, tudo o que analisamos, que diverge do amor, é uma visão equivocada sobre Deus. Muitos de nós ainda permanecemos cativos na ideia do passado, desse Deus punitivo, desse Deus vingativo. Muitos irmãos acreditam que, à semelhança dos reis antigos, que acreditavam que Deus estava ao seu favor, que Deus estava de bons olhos, de bom grado para com o seu reino, somente quando eles venciam as guerras. Quando eles perdiam, Deus havia virado as costas para eles. Essa era a visão dos reis antigos. Muitos de nós ainda nos prendemos a essa visão, que para que Deus possa comprovar o seu amor para comigo, para com a minha família, há necessidade talvez da famosa palavra prosperidade material. Tendo uma visão, portanto, que se Deus ama a mim e a minha família, eu sou próspero materialmente. Que Deus é esse? O Deus de preferências, que dá a oportunidade para uns nascer no seio da riqueza, desfrutar dos prazeres que a matéria nos oportuniza, enquanto outros vivendo em plena miséria. Enquanto crianças que nascem sadias, outras nascem com problemas físicos, com doenças. Essa é a visão de Deus para alguns. Quem talvez nunca ouviu falar, a mão de Deus vai pesar sobre aquela pessoa. Geralmente é a pessoa que nos ofendeu, é a pessoa que nos decepcionou, a pessoa que nos humilhou, que nos prejudicou. Algumas pessoas irão afirmar isso. Não, Deus fará justiça por mim. A mão de Deus vai pesar sobre aquela pessoa. É a visão que a pessoa tem sobre Deus, antiga ainda. Um Deus punitivo,
um Deus vingativo, esse não é o Deus que o Espiritismo nos traz. Esse não é o Deus mostrado por nosso Mestre Jesus. O Espiritismo nos traz a oportunidade da compreensão, do entendimento, que há necessidade dessa purificação dos nossos sentidos, purificação dos nossos corações, para que assim possamos nos elevar e ter ainda a imperfeita compreensão sobre Deus. Os espíritos veem Deus? Kardec pergunta. E os benfeitores espirituais afirmam: os espíritos superiores, sim. Os espíritos superiores veem Deus e o compreendem. Os inferiores não. Os espíritos imperfeitos ainda sentem, ou talvez buscam achar Deus dentro dos seus corações, evidentemente, mas ainda de forma imprecisa. Dentro daquilo que é permitido a nós compreendermos, pronunciarmos, o Espiritismo nos traz algumas características acerca de Deus. Deus, nosso Pai, Criador, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. Se pegarmos somente esse final, soberanamente justo e bom, nós iremos compreender que todas as adversidades, todas as alegrias, todas as situações que ocorrem em nossa existência provêm da sua bondade e da sua justiça. Só daí temos a compreensão e entendimento que Deus jamais vira as costas para nós. O Espírito Emmanuel nos afirma que a fé verdadeira em Deus é a certeza luminosa da sua existência e da sua presença em nossas vidas, em todos os momentos da nossa existência. Sendo assim, para aqueles que, de uma forma imprecisa, acreditam que Deus está ao nosso favor quando estamos prósperos, que Deus está ao nosso favor quando estamos com saúde, ou que Deus está em nosso favor quando temos alegria, não é verdadeira. Pois é na doença, na saúde, na alegria e na tristeza. É em todos os momentos em que nós vemos essa fidelidade a Deus. Conhecimento ainda impreciso da verdadeira essência que é Deus em nossas vidas. Até aqui, qual a nossa visão sobre Deus? Ou pelo menos qual a visão sobre Deus nós queremos desenvolver, nós queremos buscar? Está ao nosso alcance. Está a cada um de nós buscarmos refletir sobre esse entendimento que nós temos. E se esse entendimento se aproxima um pouco mais daquilo que a doutrina espírita nos traz. Se esse entendimento, se essa visão sobre Deus é a visão que Jesus nos trouxe. Ter a visão de Deus, a sua percepção, todos nós iremos ter. Mas qual nós desejamos possuir, depende de cada um de nós, no nosso empenho, no nosso esforço e na nossa dedicação. Principalmente quando nós buscamos estar aqui juntos, reunidos, em torno da palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm um pouco mais de empenho, de esforço, irá se dedicar através dos estudos que a casa nos oportuniza. E como que a caminhar em direção dessa real visão, assim nós nos encaminhamos. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de nosso querido Divaldo Pereira Franco,
nos afirma que Deus, és filhos de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas da nossa alma. Deus é nosso Pai. Alegra-te com essa certeza e ser feliz. O Espírito Emmanuel nos traz ainda mais algumas orientações, algumas percepções e visão a respeito de Deus. Ele, Emmanuel, que é um grande exemplo dessa percepção e dessa visão, dessa evolução sobre a visão de Deus. Quando dentro da doutrina espírita nós vamos encontrar, na obra Há 2000 anos, ele, Emmanuel, sendo senador romanos, Publio Lentulus, devido à dor que afligia sua casa, pela doença da sua filha, ele busca Jesus. E nesse encontro incomparável, às vezes eu fico a imaginar, qual seria a minha reação? Qual seria a minha fala? Quais seriam os meus sentimentos e a minha emoção de estar diante com Cristo? Emmanuel, senador de Roma, pouco se falou. Diante daquele ser grandioso, o representante de Deus para nós na terra. Mas o Cristo deu a ele a oportunidade. Havia dois caminhos para Emmanuel: a extinção, a destruição do seu orgulho, ou a alimentar a sua vaidade. Se ele destruísse o seu orgulho e a sua vaidade, ele passaria a agir e pensar, passaria a ver os seus irmãos como irmãos. Não veria, não se sentiria superior aos outros. E os romanos, desde o seu nascimento, parece que trazia dentro de si esse ar de superioridade. E Jesus pede para ele humildade. E assim é a oportunidade de cada um de nós. Temos dois caminhos em direção dessa real visão a Deus: a busca da humildade, da simplicidade, da devoção, da fé, da criação de hábitos saudáveis que nos conectam cada dia mais com Deus, através das preces, das orações, da prática do bem, dos bons pensamentos. Eis aí a purificação dos nossos corações, que faz com que nós cada vez mais apuramos essa nossa visão. Mas Emmanuel, infelizmente, preferiu a vaidade e o orgulho, achar-se superior aos seus irmãos. Mesmo assim, Deus nos ama. Mesmo sendo espíritos teimosos, rebeldes, Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas infelizmente é através da dor, é através das dificuldades da nossa existência. E ao vermos essas vidas do Espírito Emmanuel, verificamos o quanto ele aprimorou o seu coração, elevou o seu espírito para ser um dos grandes colaboradores de Jesus na terra, organizando e trabalhando através da doutrina espírita, trazendo as mensagens edificantes que nos eleva cada vez mais, que nos dá a oportunidade de cada vez mais apurarmos essa nossa visão a Deus. Assim está ao nosso alcance. Depende de cada um de nós o caminho a escolher, o caminho a seguir. Mesmo talvez nos caminhos equivocados que escolhemos, ali Deus está também. Não tenhamos um segundo dúvida disso. Mas se nós não somos espíritas, se nós talvez não temos a certeza a respeito da imortalidade da alma, todos nós que aqui estamos somos cristãos. E aquilo que mais talvez
se assemelha à imagem de Deus, é o seu representante na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 25, Jesus assim nos fala: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e eles entenderam que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer teu nome, e eu os farei conhecê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Não há uma representatividade mais próxima da divindade que nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não temos a percepção ou a curiosidade de adentrar os conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, elevando a nossa compreensão, o nosso entendimento e assim a visão de Deus, busquemos naquele que é o maior exemplo, que é o espelho, o reflexo da divindade para nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu os amarei, e o manifestarei por ele. Todo aquele que busca essa apuração de sentimentos, de coração, encontrará no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a direção, o caminho, o norte para essa purificação de sentimentos, essa purificação de coração, a elevação desse nosso entendimento e a visão sobre Deus. Não mais esse Deus punitivo, não mais a dúvida sobre a sua existência. A doutrina dos Espíritos, através dos benfeitores espirituais, afirma que uma simples análise crítica sobre as nossas ciências nos prova a existência de Deus, pois não há efeito sem uma causa. E se o efeito é inteligente, consequente que a causa é inteligente. 1 centímetro a mais ou a menos da distância entre a Terra e o Sol inviabilizaria a nossa existência na Terra. 1 quilômetro a mais de velocidade ou 1 quilômetro a menos inviabilizaria a existência da Terra. O nosso próprio organismo, diante dos efeitos fisiológicos, biológicos, e inúmeros outros exemplos dentro da física, da química e da biologia, vamos identificar um efeito. E esse efeito provém de uma causa. E essa causa é uma causa inteligente. O nada não é capaz de criar alguma coisa. No entanto, aqueles que mesmo assim não acreditam na existência de Deus, não estão abandonados. Aqueles que professam outras religiões, professam culto a outros deuses, nem assim Deus o abandona. Pois no final tudo será um só pastor e um só rebanho. É interessante quando verificamos o Espírito Meimei acerca da prova da existência de Deus. Ela nos narra que, certa vez, um velho árabe analfabeto, em uma caravana com os seus patrões, com os seus colegas de trabalho, todas as noites ele saía da tenda e olhava aos céus e fazia as suas orações. Certo dia, o seu chefe pergunta para ele: o que fazes todas as noites ao sair da tenda e elevar a fronte aos céus? Eu elevo o meu pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Mas como sabes que Deus existe? Como sabes que você está orando para um ser que realmente existe?
de forma sábia, ele pergunta ao seu senhor: Senhor, como sabes quem escreveu uma carta direcionada para ti? Como que reconheces quem escreveu essa carta para você, quando ela não é escrita ali o nome? O patrão respondeu: eu reconheço pela escrita. Mas, Senhor, como sabes quem foi aquele que produziu a joia que o Senhor comprou ou que o Senhor ganhou ou recebeu? Ah, pela marca do ourives eu reconheço. Senhor, quando ouves barulhos em torno da nossa tenda, que animal sabes que passou por ali? Pelas marcas deixadas no chão. Se são patas de boi, se são patas de camelo, se são patas de lobos, se são rastros de cobras. Pois bem, Senhor, eu olho para o céu e vejo os rastros que Deus deixou para nós. Os benfeitores espirituais assim nos afirmam: tudo aquilo que não é obra do homem, portanto, é obra de Deus. O Espiritismo nos traz essa luz, essa visão, nos traz essa oportunidade de compreensão a respeito de Deus, e com o passar do tempo nós vamos evoluindo a nossa percepção, a nossa compreensão e a nossa visão a respeito de Deus. A dificuldade é uma oportunidade de provar a nossa fé. A alegria é a oportunidade de buscarmos nos asserenarmos, não nos exaltarmos diante, porque tudo passa, exceto o amor de Deus para com as suas criaturas. E o mais impressionante, o que mais me chama a atenção, que a doutrina espírita mostrou para mim acerca de Jesus, é que todos nós, um dia ou um outro, teremos a oportunidade divina de nos conduzir ao nosso Mestre Jesus. Independente o que somos, independente o que fomos, a visão de Deus, a visão do Cristo para conosco é o potencial que nós temos em ser. Todos nós estamos fadados, destinados a nos tornarmos espíritos puros, a purificar esses nossos corações e ter a real visão de Deus. É interessante e bela a frase de Chico Xavier: embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, cada um de nós podemos começar agora, recomeçar agora e fazer um novo fim. Não importa os equívocos, os erros, as desilusões, as decepções, as dores, ou os pensamentos e a visão que temos, talvez equivocada, de Deus. Busquemos no Evangelho de Jesus aquilo que nos alimenta, aquilo que nos enobrece. Buscando o Evangelho do Cristo, verificaremos o orgulhoso oficial romano, que diante da oportunidade que Deus deu a ele através da doença, de um ente querido, de um soldado, de um servo seu, faz com que aquele orgulhoso romano se dirigisse a um judeu, e mais ainda, chamando esse judeu de Senhor. Isso é inadmissível. Isso é algo impensável para aquela época. Um ser que se acha superior, que representa a águia romana, se dirigir a alguém que era considerado inferior, o chamá-lo de Senhor, é o exemplo. Mais orgulhoso que sejamos, um dia as nossas barreiras, os nossos muros que criamos para ter esse contato mais próximo com Cristo, serão derrubados. De uma forma ou de outra, nós seremos convocados a buscar o Cristo, buscar a Deus, para que possamos receber um alento, receber um auxílio. Quem do vaidoso, talvez fariseu, chefe da sinagoga de Cafarnaum,
Em que momento ele buscaria Jesus de Nazaré? Senão através da dor, da iminente perda da sua filha. Aqui eu trago a história no relato da filha de Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum, que a sua filha, considerada morta, ele busca o Cristo para que pudesse aplacar a sua dor, revivendo a sua filha. Cada um de nós, em um momento, seja pela dor que vem ao nosso encontro, seja pela dor de um ente querido, fará com que nós evoluamos o pensamento e a visão de Deus. Porque são poucos aqueles que agradecem a Deus mediante a saúde. São poucos aqueles que agradecem a Deus diante da fartura, da alegria, da felicidade. É um maior número aquele que busca a Deus diante da dor, do sofrimento, quebrando todas as nossas resistências, quebrando todas as nossas vaidades, os nossos orgulhos, os nossos pensamentos, os nossos ideais. Tudo que é material perde-se valor. E é interessante quando ouvimos relatos que nos leitos de morte, nos leitos de hospitais, as pessoas buscam a refletir: ah, se eu tivesse um tempo a mais. Ah, se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria tudo diferente. Coisas que talvez passam despercebidos para nós, tendo a oportunidade do hoje, de talvez fazer diferente, tendo a oportunidade do hoje, de buscar nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo o caminho, a rota segura para a nossa felicidade, a nossa real felicidade, e assim elevando os nossos sentimentos, elevando o nosso espírito, purificando os nossos corações e tendo aí, ainda imperfeita, mas uma visão maior a respeito de Deus e do seu amor para com as criaturas. Mas talvez uma das mais belas narrativas que temos no Evangelho de Jesus. Não há necessidade de nós sermos santos, não há necessidade de sermos perfeitos nesta existência, para que o amor e a misericórdia divina nos acolha e nós nos sintamos acolhidos por esse amor. A história da mulher hemorroíça, que após 12 anos de sofrimento, discriminada, renegada, desprezada pelos amigos, familiares e sociedade, viu no Cristo a sua última esperança, talvez. Não precisava conversar com Ele, não precisava ter em particular com Ele, rogar o auxílio a Ele. Em sua mente, simplesmente, tocar nas suas vestes. Se eu tocar nas vestes do Cristo, eu tenho a certeza que eu seria curado. E assim ela fez. Quantos de nós temos as nossas chagas, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas desilusões, que elas serão aplacadas quando nós simplesmente nos aproximarmos do Cristo. Esta é a mensagem para refletirmos nesta noite. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Talvez nós não conseguimos materializar, corporificar Deus para uma visualização de um encontro com o Pai. Mas todo filho diante da saudade, todo filho diante da dor, todo filho diante da angústia, corre para o seio dos seus pais. Se nós não temos ainda essa imagem, corporificação de Deus, imaginemos, portanto, se nós encontrássemos com nosso Senhor Jesus Cristo, o que falaríamos para Ele? O que pediríamos para Ele? Quais seriam as nossas emoções, os nossos sentimentos, diante do representante da divindade para conosco? Que o amor de nosso Mestre Jesus
permaneça nos envolvendo, proporcionando a cada um de nós momentos de paz, de fé, de esperança, de resignação, na certeza dessa busca constante da real visão de Deus, pois todo aquele que busca essa real visão, neste caminho, encontra algo que muitos de nós procuramos onde ela não está, a chamada felicidade. Pois bem-aventurados são esses os puros de coração. Que o amor de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Muita paz a todos.